Muito obrigado. Espero que o almoço esteja a correr bem. É um prazer grande estar aqui. Não há dúvida que foi um caminho longo até podermos, aqui na Covilhã, prepararmos as coisas para fazermos uma boa candidatura. Já há pouco, à comunicação social aqui local, estive a trocar impressões sobre a campanha e sobre as candidaturas, e o meu sublinhado é aquele que quero partilhar convosco. Sinto que o PSD está muito unido em torno desta candidatura. Sabemos que temos um legado que não é homogéneo. Olhando para o passado, tivemos intervenções que foram importantes para este Conselho e não as deitamos fora. Nós orgulhamos-nos daquilo que foi o trabalho que fizemos no passado. Outras vezes não conseguimos chegar onde era preciso e fazer tudo o que era necessário, mas com justamente essa humildade que é de quem, em cada momento, procura as melhores soluções, os melhores projetos, as melhores equipas. Nós apresentamos estas eleições com o sentimento de dever cumprido, de termos, no essencial, o nosso partido unido, o nosso eleitorado mais fiel, reconhecendo o esforço que fizemos e a qualidade dos candidatos que apresentamos. E quando é assim, temos razões para estar confiantes com o trabalho que temos pela frente, e ainda há muito trabalho, embora em pouco tempo, mas ainda há muito trabalho para fazer, até ao dia das eleições, e temos boas razões para esperar que, na multiplicidade de candidaturas que apareceu, o PSD possa dar nas vistas e ter o melhor resultado. Quando foi divulgada a candidatura do Marco Batista, eu tive a ocasião de sublinhar que essa candidatura representava, sem dúvida nenhuma, uma lufada de ar fresco e uma oportunidade, uma janela de oportunidade que devíamos todos agarrar para poder apresentar uma perspectiva de futuro que pudesse mobilizar as pessoas e que não ficasse presa no passado. Não é que rejeitasse o passado, é que não ficasse presa no passado. E eu acho que é isso que o Marco pode trazer realmente aqui a esta eleição da Covilhã, e por isso a minha presença cá, como da Comissão Política Distrital, testemunha rigorosamente esse enorme apoio que nós aqui damos também e a confiança que temos com o trabalho que vai ser feito e com o resultado que vamos ter. Quero também ter uma palavra especial aqui com o Nuno, que é o candidato à freguesia aqui de Minguizo e que, como ouvimos há pouco, está a colocar todo o seu espírito empreendedor ao serviço também desta terra e da candidatura que integra com o Marco. Tenho a certeza, pelos contactos que fomos tendo, por aquilo que conheço da história desta freguesia também, e já aqui o Presidente da Distrital chamou a atenção, enfim, ele tem raízes aqui, portanto chamou a atenção para algumas dessas características. Eu acho que estamos muito próximos realmente de poder ter aqui um resultado que é um resultado muito merecido e que ficará a dever muito à intervenção do Nuno. Há pouco o Dr. Manuel Freixo estava a dizer que as pessoas aqui do Minguizo tinham um espírito empreendedor e depois acrescentou que eram pessoas que muitas vezes até saíam à procura de mundo, à procura de dar mundos ao mundo e depois de dar mundo a Dominguizo. Ainda bem que ele o disse, porque se eu o dissesse, diziam logo que eu tinha, mesmo na oposição, convidado as pessoas a emigrar. Assim dito por ele, essa suspeita não será lançada na campanha eleitoral. Mas eu lembrei-me de uma outra imagem que
talvez eu possa usar sem correr o mesmo risco e que me é proporcionada pelo facto de estarmos num restaurante que se chama O Marinheiro. Quer dizer, é possível no Dominguizo, mesmo não havendo mar, haver o espírito de aventura do marinheiro, o que é uma coisa extraordinária. Portanto, isto dá-me aqui uma deixa, que é de poder dizer que nós sabemos que muitos dos nossos territórios, às vezes, confrontam-se de uma forma muito diferente, e há quem diga muito injusta, e em muitos aspectos eu concordo, com diferenças significativas no que respeita aos recursos de que podem dispor para responder às carências e às necessidades das pessoas. Isso é verdade. Mas também é verdade que, às vezes, não é essa diferença de recursos que impede que possamos fazer boas escolhas, de poder colocar o nosso melhor talento ao serviço dos outros, mesmo que possamos não partir de condições idênticas ou tão favoráveis quanto às vezes outros partem. Ora, é esse espírito que é um espírito muito do PSD. Quer dizer, nós gostávamos que Portugal fosse um país mais rico, fosse um país que tivesse outras possibilidades, que as nossas terras tivessem outro tipo de condições. Mas o facto de não terem não quer dizer que nos deixemos vencer por essas limitações. Nós enfrentamos, como gente que gosta de ver o chão que pisa, a realidade como ela é, e isso não nos desanima, não nos derrota, não nos conforma, antes pelo contrário, é aquilo que nos dá ainda mais motivação, mais inspiração para vencer essas dificuldades e para andar para a frente. Aquilo que é a política nacional não nos é, portanto, indiferente no plano autárquico. Alguém que está numa junta de freguesia ou numa Câmara Municipal não pode dizer que tanto lhe faz que o governo seja de uma maneira ou seja de outra. Nós sabemos que há diferenças e temos-las sentido, eu acho, porque há aspectos que vão sendo cada vez mais conhecidos e que estão associados a esta nova governação e a esta nova maioria, que são ainda mais discriminatórios do que aquelas que eram as condições de partida naturais que defrontávamos. Dou um exemplo claro, que está bem aqui na ordem do dia, a propósito desta nova fase de acesso ao ensino superior. Foram conhecidos os resultados ainda há pouco tempo, no final da semana passada, da primeira fase de colocação dos candidatos ao ensino superior, e soubemos que, felizmente, na tradição do que já tínhamos registado a partir de 2014, vem aumentando o número de candidatos que entra no ensino superior, e nós ficamos muito contentes com isso. Há hoje significativamente mais candidatos do que havia em 2010, e em 2011, e 2012, e 2013, porque há cada vez mais pessoas que concluem o 12º ano de escolaridade. E sabem que fomos nós que criámos os 12 anos de escolaridade obrigatória. O primeiro ano começou justamente no ano letivo 2012-2013. Foi no pico da crise, que nós conseguimos pôr em prática os 12 anos de escolaridade obrigatória. E isso que semeámos na altura é aquilo que se está agora a colher. São mais os estudantes que, concluindo o 12º ano, podem candidatar-se ao ensino superior. Nós ficamos satisfeitos com isso. Porém, também percebemos que as instituições de ensino superior entre Braga e Lisboa conseguiram níveis de fixação na primeira fase das vagas que foram colocadas a concurso na casa dos 90%. O resto do país, no qual se inclui aqui também estes territórios e, em particular, a Universidade da Beira Interior, não conseguiram preencher pouco mais do que 60% das vagas.
Quer dizer, temos dois países. Temos o país que fica entre Braga e Lisboa e o outro país feito de toda a outra realidade que não está neste eixo litoral. Pode-se dizer, bem, mas isso foi sempre assim, essas assimetrias vêm de longe. Em parte é verdade, e eu não estou aqui para dizer, para negar a realidade. Mas quero lembrar uma coisa que praticamente foi esquecida. Nunca mais se falou nisso. Foi um governo do PSD e do CDS que fixou uma discriminação positiva no valor da propina a pagar para aqueles que escolhessem o interior do país. E este governo aboliu essa discriminação positiva. Ora, parece-me evidente, portanto, que há hoje menos razões para que as pessoas possam escolher outras instituições. Porque é que o Governo e o Primeiro-Ministro, que está sempre tão disponível para comentar as coisas boas e positivas, não fala desta consequência negativa de uma decisão que o seu Governo tomou e que agravou a assimetria, que nós sabemos é uma assimetria que existe e que vem de longe, mas agravou-a em vez de a atenuar. Ora, há consequências, portanto, para os territórios das decisões que são tomadas na política nacional. Tenha isso que ver com a política fiscal, tenha que ver com a política económica, tenha que ver com a política social ao nível da saúde, da educação. Mas não há dúvida, apesar dessa relevância que têm as políticas nacionais, as políticas locais também contam. E esse era o ponto em que me queria fixar agora aqui. Porque há territórios que defrontam dificuldades ao nível dos recursos, que são muito parecidas, municípios que defrontam circunstâncias parecidas, ainda que adversas, têm resultados muito diferentes, conforme sejam bem dirigidos, bem liderados nas suas câmaras e nas suas freguesias, e outros que, sendo mal liderados nas suas freguesias e nos seus municípios, ficam pior. Ora, estas eleições são eleições locais. Portanto, não são eleições em que esteja em primeira linha em jogo a política nacional. O que o Governo está a fazer. Não estou a dizer que é indiferente. Acabei justamente de dizer que isso faz muita diferença. Mas não é isso que vai estar em jogo nestas eleições. O que vai estar em jogo nestas eleições é saber quem é que escolhemos para a Câmara e para a freguesia. E para as Assembleias, evidentemente, que são quem depois dá suporte aos órgãos executivos. E aí, vale a pena recordar, os candidatos do PSD, por norma, pode haver exceções, nós não temos toda a gente boa que existe no país, não fazemos sempre tudo bem, mas, por norma, e isso comprova-se quando avaliamos o desempenho dos municípios e das freguesias, aquelas que estão a nosso cargo, em regra, têm desempenhos melhores. Hoje até li no jornal que o município que tem menos dívida no país é um município do Partido Socialista. Deve ser uma exceção socialista. Não é uma exceção no país, é uma exceção socialista, porque, em regra, os socialistas, em regra, deixam tudo muito endividado. Mas há umas exceções do lado do PS e a gente saúda isso. Não tem mal nenhum, nós não temos nada, não criticamos o facto de serem poupadinhos e de porem as coisas como deve ser. Desde que depois isso sirva, evidentemente, para pôr ao serviço das pessoas. Não é depois para pôr o dinheiro a acumular indefinidamente em contas bancárias e ter tudo o que são os impostos locais ou que têm algum ajustamento local, do IRS ao IMI, a todas as taxas de passagem, nomeadamente da eletricidade, tudo o que são custos que são imputados, transferidos para as empresas e que depois se refletem em menos capacidade de emprego e de investimento. Tudo isso, todas essas dimensões, não são depois compreensíveis se os
municípios estiverem mais equilibrados. É importante o equilíbrio para depois poder investir e prestar melhor serviço. Não é para amealhar indefinidamente, como é evidente. Isso seria um absurdo. Mas, na altura em que estivemos no Governo, criámos um programa de apoio às autarquias que estavam mais endividadas. Quando não havia dinheiro, a gente arranjou 1.000 milhões de euros para as câmaras pagarem aos seus fornecedores de curto prazo. E para, portanto, pagarem o que deviam. Muito era à própria economia local. Permaneceram, apesar destes anos de esforço, 10 autarquias que ainda estão muito endividadas. Dessas 10, 8 são socialistas. Ora, aqui está uma coisa que parece mais de acordo com a tradição do PS do que com a nossa. Compreende-se bem que seja assim. O nosso ADN, a nossa marca d'água, não é esta. É outra. É de gente que, quando governa uma Câmara, uma freguesia ou o país, não está a governar para os seus. Não está apenas a olhar à cor partidária para saber se apoia ou se não apoia, se protege ou se persegue. A nossa maneira de estar é diferente. Governamos para todos e com a transparência que é possível, de modo a que todos percebam, nas decisões que tomamos, nas escolhas que fazemos, se elas são justas ou não, se respondem às prioridades, às dificuldades maiores ou não. Fazemos sempre mais do que administrar simplesmente o que há. Administrar o dia-a-dia pode, em tempos de dificuldades, trazer mais exigências. Mas para administrar o dia-a-dia não é preciso um grande engenho. O que é requerido em visão, em ambição e, evidentemente, em esforço que é necessário desenvolver, é traçar um caminho para o futuro. Quem anda na política sem ter um horizonte, uma amarração de futuro, é como quem anda no mar sem bússola e vai aonde o vento o levar. Pode levar a sítio bom ou a sítio muito mau. Entregam-se, como se costuma dizer ao Criador, olha, é o que for. Ora, não é assim que deve ser. Nós devemos traçar um rumo. E na medida em que, por razões várias, circunstâncias adversas que possamos enfrentar, se por qualquer razão nos formos aqui ou além desviando desse caminho, corrigir, tomar as medidas que são necessárias para voltar ao trilho, para estar na rota do porto a que queremos chegar. Isso obriga não só a saber onde queremos chegar, como a definir os meios para lá chegar. E isso obriga também a tomar medidas. Obriga a tomar medidas, a não ter medo às vezes de ir contra a corrente, a não ter medo de não agradar a toda a gente, a puxar nas pessoas pelo que elas de melhor têm, se for preciso até para sacrificar hoje alguma coisa que possa dar-nos bastante mais daqui a 2, a 3, a 5, a 10 anos. Sem esse espírito, nós não saímos do sítio. Andamos à boleia do vento e da conjuntura. E quando ela é muito desfavorável, é uma chatice. Ora, o que nós queremos, em tudo o que fazemos, é preparar sempre uma boa sementeira que nos permita colher mais no futuro do que temos hoje. Então, se tivermos sorte e a conjuntura ajudar, colheremos ainda mais. Mas o objetivo é que possamos sempre, quando olhamos para o futuro, para os nossos filhos, para os que vêm a seguir a eles, delegar-lhes alguma coisa melhor do que aquilo que nós tivemos. Essa é a razão de ser da política. Há quem pense que a política é andarmos apenas à cata de oportunidades, a dourar a pílula, a embrulhar bem as coisas, a fazer uns discursos simpáticos, a oferecer sem explicar o que custa, como se houvesse almoços grátis. Não há. Todas as coisas
que nos parecem boas têm sempre uma contrapartida. A gente hoje almoçou aqui muito bem, mas depois vai ser preciso pagar o almoço. Se o almoço for bom e o preço for justo, a gente paga com prazer. É assim. Agora, se nos disserem, olha, isto é à borla, o meu amigo é convidado, venha cá, isto não tem problema nenhum. E depois a gente chega à casa e recebe uma cartinha e diz, olha, esqueceu-se aqui de uma conta. Isso deve vir logo ao mesmo tempo, para a gente saber quanto é que custa o serviço. Pode escolher um serviço diferente, não é verdade? Quando em política se oculta, se dissimula aquilo que é o lado do dever que suporta o lado do haver e do direito, sempre que há esse disfarce e essa dissimulação, induz as pessoas em erro. Não há nenhuma razão para isso. Quem achar que o Estado deve dar mais, que tenha a coragem de dizer que deve cobrar mais. Ninguém pode dar o que não tem. E o Estado tem o dinheiro que a gente lhe dá, os cidadãos. Se querem que o Estado dê mais e gaste mais, que digam que precisam de ir buscar mais. Ir buscar menos e dar mais, que é como este Governo e muitas câmaras socialistas gostam de dar a entender, é que é assim uma espécie de milagre falso que mais dia, menos dia, nos dá dissabores. Mas sobre isso eu não quero dizer mais nada, senão ainda me chamam de desmancha-prazeres e eu não quero que a ninguém a sobremesa aqui caia mal. Pelo contrário, eu acho que esta sobremesa nos vai cair bem, porque nós, com o espírito que temos e que acabei de caracterizar, temos magníficos candidatos que podem, sem necessidade de andar a dissimular, a fazer de conta, a esconder, a vender a banha da cobra, conseguirão mobilizar as pessoas, o seu esforço e o seu engenho para que as coisas possam mudar para melhor, evidentemente, não é para pior, já chega. Portanto, que possam mudar para melhor. Quando o país estava à beira da bancarrota, com muito sacrifício e muito esforço, fizemos o que era possível para sair disso e melhorar, e melhorámos. E se o não tivéssemos feito, uma parte da prosápia que anda aí nestes membros todos do Governo desaparecia. Andavam como os primos do Bloco de Esquerda na Grécia, com o Sr. Tsipras, como o Sr. Tsipras, a ir ao Parlamento a propor mais cortes de pensões e mais cortes de salários e mais impostos, que é o que eles fazem na Grécia. Ao fim destes anos todos, do que a gente se livrou. Agora, claro, os tempos são outros, e ainda bem que são outros. Quando ouvimos os membros do Governo, no entanto, dá a impressão que querem comparar o que podem fazer hoje com o que a gente podia fazer quando nos deixaram o país falido. Claro que são coisas completamente diferentes. E a nossa exigência hoje também é muito maior. Por isso é que nós não percebemos porque é que infraestruturas importantes para o futuro do país ficaram todas na prateleira por este Governo, que esteve tão preocupado a dizer que melhorava os salários e que melhorava os rendimentos, e depois as coisas que eram importantes para o país fazer, que nos permitiriam ganhar, esses sim, depois mais rendimento e emprego mais qualificado, esses ficaram todos por fazer. Agora vão prometê-las todas. Nos próximos 10 anos vão fazer tudo. Nestes 2, adiaram tudo para poder fazer bonito a pensar nestas eleições, com os aumentos extraordinários das pensões, o aumento do subsídio de refeição, a reposição dos salários na função pública. Agora já estão a falar do próximo ano e dos outros. Tudo o que é bom, caramba, ninguém os leva presos. O resto, eles escondem para que não se dê conta que não se fez. Mas nós sabemos muito bem o que se deixou de fazer e podia ter sido feito se a opção não tivesse sido essa. É isso que desejo que o Marco e o Nuno possam aqui trazer. Um caminho que não seja um caminho de meias-verdades, de dissimulações, que seja um caminho franco, não é ingênuo, é franco, e que, ao mesmo tempo, dê às pessoas a confiança de que temos os pés na terra, não vamos fazer milagres, mas vamos fazer melhor do que cá está. E já provámos que é possível fazer melhor do que está cá. Um abraço a todos. Obrigado.